vereador Iago Morandi. Da tribuna, vereador Iago Morandi. Quer me destabilizar. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, pessoal que está presente aí nos assistindo. Hoje reservei um pouco da minha fala para fazer na verdade uma espécie de comparativo, né, com a expectativa e com a realidade do governo Adiló. Pensei em falar várias coisas aqui, mas não adianta. Vim aqui ficar reclamando das UBS, da saúde, é sempre a mesma coisa. Mas então a gente vai estar expondo nas nossas redes sociais aí a expectativa, né? Que lá na expectativa, vereador Capitão Ramon, tudo podia, estava tudo sendo feito, eles tinham soluções para tudo, né, na campanha. E, na realidade, a gente vê, por exemplo, o pessoal reclamando de buraco, que não é solucionado, por mais que o pessoal esteja anunciando obras ali. Na expectativa também, eles iriam construir UBS, estender horários e blá, 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 vereadora Dai. Na realidade, as pessoas reclamando que não tem médico nas UBS. Na expectativa, as professoras iriam ter melhores condições e as escolas também. Na realidade, as professoras estão sendo atacadas dentro de sala de aula e reclamando de condições, né, e de estrutura nas escolas. Na segurança, aqui na parte da segurança, eles iriam chamar os aprovados da Guarda Municipal, né, os 70 aprovados, e também iriam colocar mais câmeras, né, para ajudar, para auxiliar na segurança da cidade. Na realidade, as câmeras que estão sendo colocadas é para multar o contribuinte, aí, o pagador de imposto, que isso eu já falei aqui, vou repetir, é coisa de governo incompetente. Quando não movimenta através de economia ou trazendo empresas para cá, não consegue movimentar, tem que movimentar multando o contribuinte, né, metendo a mão no bolso do contribuinte, que são verdadeiras armadilhas, né. Obrigado. E aqui eu queria falar principalmente da secretaria que mais me preocupa, vereador Capitão Ramon. A questão da Secretaria de Saúde, né? Que eu mandei áudio ali, já, né, pressionei ali o secretário para ver as questões das filas. Eu tenho uma pessoa que é o Fabiano Maciel, daqui a pouco vai estourar a hérnia dele, ele vai morrer. E simplesmente eles falam que vai 1 ano para ser chamado, e é isso aí. E a gente tem que se conformar com essa resposta, né? E não querendo expor o secretário aqui, que me falou assim, quer trocar comigo, vereador? Eu não vou expor, mas começa com geral e acaba com do. O Geraldo, lá da Secretaria de Saúde, o nome dele. E aí ele pediu se eu quero trocar com ele. Eu vou te dizer, Capitão Ramon, até talvez eu trocaria, porque 1% melhor que nada já seria alguma coisa. E esse 1% que eu faria melhor que ele era pressionar e falar da questão que a gente está vivendo num caos da saúde e não tem como atender tantos municípios como é Caxias, mas a gente sabe que ele não quer se indispor com o governador, com o Eduardo Leite, o senhor Adiló a mesma coisa, né? Então ele não governa para Caxias, ele governa para o governador, parece, porque não quer se indispor, dar um soco na mesa, que isso pelo menos eu faria, eu não entendo nada de saúde, mas eu iria me opor ao governador Eduardo Leite, pelo menos isso. Como o meu colega vereador Ezequiel, que está indo, às vezes, e fiscalizando o próprio prefeito lá em Canoas, que é do PL, é do nosso partido. E como eu faria se fosse o Schalke aqui? Faria igual, ia fiscalizar o Schalke igual. Quem me conhece sabe, nem que nos expulsassem do partido. Então, ele deveria se opor e representar a questão de nós caxienses, né, antes de qualquer coisa. E aí eu sempre procuro aqui, vereadora Daiane, o motivo de deles não fazer as coisas. Aí o que eu ouço bastante, que é o que eu ouço de todos os secretários incompetentes. E eu não vou citar os bons aqui, porque se eu cito, eles sofrem perseguição do governo Adiló, mas tem alguns que são bons, estão se doando, trabalhando bastante pela população, atendem a gente, mas não dá para citar, porque é como o vereador Cláudio falou, às vezes a pessoa vai tomar uma represália ali se a gente citar os bons. Então, infelizmente, eu venho aqui para fiscalizar, citar os exemplos ruins. E aí, eu queria dizer que todos eles dão a mesma desculpa, vereador Capitão Ramon. Não tem dinheiro, vereador, não tem dinheiro. O caixa está sem dinheiro, não tem o que fazer, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Na campanha tudo podia ser feito, agora não tem dinheiro. E aí eu trago uma reflexão, e nada contra a pessoa, mas sim com os serviços, porque eu não vi até agora. Aqui tem 2 vias. Primeiro, ou eles são muito incompetentes e ruins na comunicação, que não comunicaram até agora o que ele conseguiu, mas eu não vi até agora, a população também não viu, me cobram bastante, o custo que está sendo aquele escritório em Brasília e toda aquela estrutura que tem. E eu digo, deixo bem claro, se eu tivesse aqui, eu teria votado a favor desse cargo, porque eu sei que existe uma coisa chamada Pacto Federativo, o dinheiro fica na União, fica em Brasília, tem que ter uma pessoa lá. Mas eu queria mostrar, qual que é a câmera aqui mais próxima? Qual que é, capitão? Aquela ali?
Obrigado, vereador Cláudio. Ou eu mostro aqui pro celular, aqui, ó, pro pessoal que está em casa. Ó. Se vocês me ajudarem... Aqui, aí, ó. Se vocês puderem me ajudar a encontrar esse senhor aqui, ó. Está procurado aqui, ó, por nós aqui. Eu quero saber os resultados dele. A gente já está investigando os custos aqui. Dá um zoom aqui, ó. Se vocês viram ele por aí, tá? Porque é mais daquilo, amigos do rei. Nada contra o Mauro Pereira, bem pelo contrário, eu até tenho um apreço por ele, mas eu não gosto da incompetência do governo e do tamanho da ineficiência que é esse governo de incompetentes. E aí eles fizeram as secretarias, aí bota o secretário o secretário principal, que era para ser político, daí no caso do Geraldo ele não é, a Dani menos ainda, e aí eles botam o secretário de um partido, botam o adjunto de outro. Esse secretário briga com o adjunto, eles brigam entre eles, às vezes o adjunto quer subir, está brigando com o secretário, e no meio disso está a população. E não tem gestão do executivo para organizar isso aí dentro do próprio governo. Aqui vai a minha crítica, né? Se me ouvissem, se ouvissem os desabafos os meus desabafos, quando eu mando ali áudio, que eu já cansei, agora não mando mais, não falo mais com o secretário de saúde, eu já falei para a vereadora Dai, é falta de respeito, e aqui também eu deixo um recado para meus eleitores, eles não estão nem aí para vocês, tá? Os 11 mil e pouco, e mais o resto ali que agora passou a me seguir, depois, em 3 meses, a gente ganhou 5.500 seguidores aí, eles não estão nem aí para vocês, porque as reclamações, o que vocês me mandam, que eu replico para os secretários, eles dizem que não tem o que fazer. O Adiló está se lixando para vocês. É isso que eu deixo aqui. E já falei para a Dai, quando eles pedem respeito, respeito é com a nossa cara, quando eles tiram a gente para otário. Eu falei para a Dai, não trata mais com respeito. Tem que vir aqui descer a lenha nesse governo, porque é uma vergonha, em 3 meses não consegue entregar nada, tiram a gente para palhaço. Não estão nem aí, não mandam as informações, pedido de informações, aí eu faço meus vídeos tudo baseado por falta de informações. Castramóvel foi assim, a questão da UBS não nos responderam, aquele senhor de idade. Aí se eu largo um vídeo, eu ia largar um vídeo descendo a lenha, mas não larguei para ser justo com as pessoas que trabalham na UBS, porque eu não sabia a história correta. Mandei um pedido de informações, não me responderam. A gente tem que vir aqui descobrir, através do líder Daniel Santos aqui, que eu já falei que vai ficar de cabelo branco, coitado dele com essa missão de defender esse governo. Eu tenho dó do meu amigo aqui, Daniel, de imediato, vereador. Parabéns, Iago, por trazer. Essa é a angústia da população, né, das coisas não estarem sendo resolvidas. E agora o papo não tem dinheiro. Eu quero lembrar que no início da legislatura veio um projeto para essa casa para o recurso para a Festa das Colheitas, que ontem o líder de governo, inclusive, trouxe novamente a história da Festa das Colheitas. Como eu disse, com recurso ou sem recurso, a festa ia acontecer, porque ela aconteceu em outros governos sem recurso. A primeira Festa das Colheitas foi sem recurso. 1.300.000 do Caixa Livre. E que muitos vereadores aqui votaram porque não tinha a conversa que faltava dinheiro. Depois, para o corte do Fiesport, não tem dinheiro. Daí, para as outras coisas, não tem dinheiro. Afinal, com qual prefeitura nós estamos falando? Com aquela que tinha recurso e que não tinha problema nenhum de recursos livres para a área da Festa das Colheitas e que vamos aguardar a prestação de contas de todo esse recurso que foi aplicado, ou essa agora que não tem recurso nem para o Fiesport? Obrigado, vereador. É bem isso aí. A gente não entende, porque é meio estranho, né? Uma hora tem dinheiro, outra hora não tem. E o povo que sofre no meio desse turbilhão ali. Eu venho aqui, sou um porta-voz, na verdade, da comunidade caxiense, Capitão Ramon. Eu venho aqui expressar o que chega para nós nas mídias sociais ou no gabinete, né? O pessoal está estressado, não aguenta mais, tá? E eu até lamento, porque eu não consigo ser confiante, otimista com as obras, por exemplo, aquilo ali, porque a gente vê que o pessoal é muito desorganizado, é um governo desorganizado, sem comunicação, eles não têm comunicação. Então, algumas coisas boas eles até fazem, eles não sabem comunicar. E, infelizmente, deveriam nos ouvir, que nessa parte a gente poderia auxiliar. Mas, como eles não querem nos ouvir, eu disse, a gente tem que vir aqui fazer oposição e começar a não ligar também para a opinião deles ou para as explicações deles, que para nós é mais cômodo vir aqui bater no governo, é mais cômodo, e se assim eles querem, se eles acham que, às vezes, tendo uma amizade com o outro do nosso partido vai fazer a gente bater neles menos, vamos bater 10 vezes mais. Para mim não faz diferença. Eu sou independente, não preciso de partido, não preciso de colega. Eu sou independente aqui e minha promessa de campanha foi fiscalizar o executivo, e é isso aí que eu vou fazer. Então, eu espero que realmente eles mudem essa postura ou troquem os secretários incompetentes aí, que ficam, que só diz que não tem dinheiro. Imagina, daí eu tenho que ligar para esse meu seguidor aí, esse cara, essa pessoa que veio até mim, que está para morrer com uma hernia estourando na barriga, e dizer, não tenho o que fazer, não tem dinheiro.
É isso aí. Aí daqui 4 anos está o mesmo governo pedindo voto para essa pessoa e dizendo que vai ter o que fazer, que vai melhorar a questão da saúde, por exemplo. Então, eu teria vergonha e focaria na saúde, segurança, educação, no básico. Primeiro faz o feijão com arroz, infelizmente, para depois nós pensar em turismo, alguma coisa. Eu entendo que tem que pensar em turismo até porque movimenta a economia, mas é difícil. Vocês não estão fazendo o básico. Primeiro faz o básico, não deixa as pessoas morrer, cria leito, tem 50 pessoas esperando, vão esperar no inverno chegar a 100. É só esse meu relato aqui. Seria isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Iago.